Meus amigos, muito bom dia para todos vocês. Sejam uma vez mais muito bem-vindos ao 14º Fórum Jurídico. No dia de hoje teremos uma manhã internacional aqui no Unipan. Vamos falar diretamente da Espanha e após diretamente da Inglaterra, respectivamente com os professores Rubem Miranda e Graham Willis. Pois bem, agora são 9 horas em ponto, 14 horas na Espanha e é para lá que nós vamos com o professor Rubem Miranda. O professor Rubem é professor da Universidade de Santiago de Compostela, professor do mestrado, é doutor em Direito por esta mesma universidade e é também professor do programa de mestrado e coordenador do mestrado em Direitos Humanos da Universidade Internacional de La Rioja. E ele vai abordar a temática conosco sobre a importância da proteção do patrimônio cultural subaquático para a humanidade. Um estudo do tema no ordenamento jurídico espanhol e no direito comparado. Portanto, é com muita honra, com muita satisfação que eu agora passo a palavra ao professor Rubem Miranda Gonçalves. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Gabriel. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite que me fez o profesor Gabriel para poder acompañálos neste foro jurídico ao lado de auténticos profesionais do direito. Para mí é sempre un motivo de alegría poder participar neste tipo de eventos e máis especialmente cando é para o Brasil, que é un país ao que eu sinto un cariño especial porque sempre sou muito ben recibido cando vou e que acho que é un país que está cheio de xente maravillosa e moito alegre. Tamén agradecer a todos vocês que hoxe nos están asistindo por a internet, desexando que o que vou apresentar seja do vosso interese. Con certeza, moitos dos nosos alumnos já ouviron falar de patrimonio cultural, mas acredito que do patrimonio cultural subacuático, en concreto, acho que non ouviron falar tanto. Por tanto, para esta miña presentación voume ajudar dun preci que fiz para vocês, a que así consigan me acompañar e entender este portugués con sotaque español no que vou falar. Vou tentar partillar con vocês a tela. Perfeito. Ben, pois como presentou o doutor Gabriel, vou-vos a falar sobre a importancia que ten a protección do patrimonio cultural subacuático para o mundo. E neste caso vou a falar do ordenamento jurídico español e no final faremos algún estudo de direito comparado con a Italia, con Portugal e coa Colombia. Primeiramente, cando se fala sobre patrimonio cultural subacuático, o primeiro que temos que entender é o conceito, o que é o patrimonio cultural subacuático e tamén o que non é patrimonio cultural subacuático. Por tanto, que é o patrimonio cultural subacuático? Ben, pois a definición do tipo deste patrimonio vamos encontrala no convenio da UNESCO sobre a protección do patrimonio cultural subacuático, que é do ano 2001. E este convenio nos diz que debemos entender por patrimonio cultural subacuático todos os rastros de existencia humana que teñan un carácter cultural, histórico ou arqueolóxico e que estivesen debaixo da agua, xa sexa de forma parcial ou de forma total, pelo menos 100 anos, e nos dá unha serie de exemplos. Os sitios, estruturas, edificios, imóveis, objetos e restos humanos que teñan un contexto arqueolóxico e natural, navíos, aeronaves, outros meios de transporte, inclusive cualquier parte deses navíos, aeronaves ou meios de transporte, incluído tamén o cargamento, sempre que teña tamén un contexto arqueolóxico e natural, e, por último, todos os objetos de carácter prehistórico. Porén, según o convenio da UNESCO nos dá un conceito do que debemos considerar como patrimonio cultural subacuático, tamén nos diz que non debemos considerar como patrimonio cultural subacuático, e neste caso serán os cabos e os oleoductos que estejam tendidos no fundo mariño, nem tamén aquelas instalações diferentes de cabos e oleodutos tendidos no fundo mariño que todavía estejam en uso. Entón, vámonos parar un momento neste primeiro artigo do convenio para analizar qual é a crítica que eu acho que debemos fazer. Primeiro, eu non concordo con que sexa
o convênio de Paris, o convênio de 2001, que fixou um critério temporal de 100 anos. E me explico. Por que temos que esperar 100 anos para considerar que um bem seja património cultural subaquático? Porque não podemos esperar 99? Porque tem que ser 100? Ou porque não podem ser 50? Isto nos leva a pensar que qualquer navío ou qualquer submarino afundado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a día de hoje, como não passaram 100 anos, não seja considerado como património cultural subaquático, cumprindo todos os requisitos, menos o critério temporal. E tamén non concordo con o apartado segundo deste artigo, porque diz que non será patrimonio cultural subaquático cualquier instalación que esteja en uso. O legislador, neste caso, tamén se está esquecendo que, por exemplo, na Polinesia francesa se ven usando unhas artes de pesca únicas en todo o mundo e que, como son instalacións que están en uso, non son protegidas como patrimonio cultural subacuático. Como vos dicía, a única norma que a día de hoxe faz referencia de forma específica a nivel internacional sobre o patrimonio cultural subacuático é a Convención da UNESCO sobre a protección do patrimonio cultural subacuático. Esta convención teve lugar após a 31ª Conferencia Geral da UNESCO, porque até o momento se tiñan intentado criar normativas similares que protegesen o patrimonio a nivel internacional, mas era muito complexo, porque para iso tiñan que estar os países de acordo e neste caso non conseguían chegar a ese acordo. Finalmente, nesta 31ª Conferencia Geral da UNESCO, aprobouse o día 2 de novembro de 2001 este convenio con 87 votos a favor, 4 en contra e 15 abstenções, é dizer, 15 votos en branco. E aínda que se aprobou no ano 2001, o 2 de novembro, só entrou en vigor o 2 de janeiro do ano 2009. E o motivo foi que no texto da Convención se establecía que para que entrase en vigor tiña que ser aceitada ou ratificada pelo menos por 20 estados. Então, o estado número 20 ratificou este convenio o día 1 de janeiro do ano 2009 e no día seguinte já entrou en vigor. Quais são os objetivos e os princípios gerais desta Convención? Garantizar e fortalecer a proteção do património cultural subaquático, preservar este património en beneficio da humanidade, dizer, que todos nós e as gerações futuras se possam beneficiar deste património cultural subaquático, evitar a exploração comercial do património, dizer, que non se venda en mercados paralelos, e por último, e sem dúvida, o objetivo máis conflictivo, como veremos depois, é a proteção in situ, é dizer, a proteção do património cultural subaquático no lugar no qual se encontre. Ao longo dos 35 artigos que tem este convênio, se nos vai clasificando o espaço marinho e se nos vai dizendo como temos que proteger o património cultural subaquático em função do lugar no que se encontra. Então, teremos as águas interiores, mar territorial, que são as 12 milhas que vão desde as linhas de base para frente, a zona contígua, zona económica exclusiva, plataforma continental e, por último, a zona de fondos marinhos e oceánicos. Nas águas interiores arquipelágicas, que são as que bordeiam as ilhas, e o mar territorial, a Convenção non se mete a analizar como se debe proteger o património cultural subaquático, senão o que nos diz é que vai respeitar a soberanía do Estado parte. Será cada Estado quen decida como proteger ese patrimonio cultural. E, por tanto, outorga un dereito exclusivo a ese Estado de regulamentar e autorizar cualquier actividade que esteja dirigida ao patrimonio cultural subaquático. Já na zona contigua, os Estados, diz o Convenio de París, poderán regulamentar e autorizar cualquier actividade que esteja dirigida ao patrimonio cultural subaquático, qualquer pesquisa, qualquer estudo, qualquer exploração arqueológica,
E, neste caso, qualquer atividade vai necessitar a autorização do Estado-parte, porque se o Estado-parte não desse essa autorização, logicamente se estaria cometendo uma infração. No caso da zona económica exclusiva e da plataforma continental, que são precisamente as duas partes do espaço marinho onde mais quantidade de património cultural subaquático podemos encontrar, dizer, não só navios afundados, senão também tesouros que afundaram com esses navios, né? Lingotes de ouro, moedas de prata, pedras preciosas, diamantes, etc. E é precisamente nessas duas zonas onde as obrigações dos Estados não estão resoltas pelo direito internacional. Neste caso, ao Estado ribereño só se lhe vai reconhecer o direito de proibir ou autorizar atividades que estejam dirigidas ao património cultural subaquático, se com essas atividades se impede a intromissão nos seus direitos soberanos e se encontra património cultural subaquático nestas duas zonas, tem-se que informar ao Estado ribereño. E, por último, temos a última zona que está no espaço marinho, que é a zona de fondos marinhos e oceânicos. Neste caso, os Estados vão receber a informação dos seus nacionais ou buques de que acharam património cultural subaquático, se for o caso. É obrigatório informar do descobrimento ao diretor-geral e ao secretário da Unesco, e será a Unesco a que vai encaminhar todo o processo para garantizar a sua proteção. Bem, lacunas e deficiências deste convênio? Bem, a primeira, sem dúvida, é que carece de uma regulação positiva completa. Não deixa de ser uma mera declaração de princípios, apesar de que é uma convenção e não é uma declaração. E, portanto, quando no direito não temos segurança jurídica, isso vai gerar um problema. Neste caso, não faz menção ao prazo do qual dispõem os Estados para notificar o interesse que possam ter sobre um vestígio. Também não fala do tempo de duração do período de consultas entre Estados, porque, claro, quando alguém encontra património cultural subaquático no espaço marinho, desde o momento que informa a Unesco, está informando a todos os países de que achou património cultural subaquático. Pode ser que esse património cultural subaquático seja do Estado que o achou, mas pode ser que pertença a outro Estado. Portanto, esse Estado, qualquer Estado, tem necessidade de conhecer que se achou esse património e de reclamar, se fosse o caso. E algo muito importante deste convênio é que também não contempla nenhum tipo de sanções em caso de que se incumpra. Portanto, é muito fácil incumprir a Convenção de Paris do ano 2001 por parte de qualquer Estado. Que ocorre a nível nacional, dizer, no caso espanhol, quais são as bases jurídicas na Espanha? Em primeiro lugar, temos que fazer referência à nossa Constituição. É certo que o Estado espanhol, a dia de hoje, pleno ano 2020, não tem nenhuma lei específica a nível nacional que proteja o património cultural subaquático nas nossas águas. Porque isto é um problema, porque, como vocês sabem, Espanha é um país que, pela sua influência dos romanos, dos gregos, dos fenícios, etc., nas nossas águas temos uma grande quantidade de património cultural subaquático. E isso se traduz numa quantidade económica muito elevada. No caso da Constituição espanhola, o primeiro artigo que gostaria de vos mencionar é o artigo 44. Este artigo fala que todos os espanhóis têm direito à cultura, de um modo geral. O artigo 46, que também faz referência a este tipo de matéria, ainda que não é especificamente o património cultural subaquático, também estabelece que corresponde aos poderes públicos a proteção do património cultural. No caso do artigo 132, no seu apartado 2º da Constituição espanhola, se estabelece que são bens de domínio público estatal, e quero fazer ênfase neste artigo porque mais tarde voltaremos a ele, são bens de domínio público estatal a zona marítimo terrestre,
as praias, o mar territorial e os recursos naturais que se achen na zona económica exclusiva e na plataforma continental. Que nos diz este artigo? Que o mar territorial pertence ao Estado español e non ás comunidades autónomas, para que vocês me entendan, o equivalente aos vosos estados no Brasil. Por tanto, o mar territorial pertence ao Estado, sabe? Sería a Unión. Ben, estas sentencias vou pasalas. Temos os últimos dois artigos da nosa Constitución que afectan a esta materia, tamén o 148.1, no seu apartado 16º, dice que é competencia das comunidades autónomas dos estados españois en materia de patrimonio monumental, cualquier patrimonio monumento sería competencia das comunidades autónomas, e por último sería competencia exclusiva do Estado, da Unión Española, a defensa do patrimonio cultural, artístico e monumental contra a exportación e a expoliación, para que non se posa roubar. O noso Tribunal Constitucional, que sería o voso STF, estableceu que as comunidades autónomas poden exercer competencias sobre o mar territorial, aínda que o mar territorial pertence ao Estado, as comunidades autónomas poden exercer competencias sobre o mar territorial sempre que se asuma no Estatuto de Autonomía. O Estatuto de Autonomía das comunidades autónomas é como unha mini constitución que ten cada comunidade autónoma. Ben, vamos pasar isto tamén porque senón vai nos demorar. Qual é a lei estatal que ten o Estado español en materia de patrimonio cultural? Pois é unha lei do ano 1985, Lei de Patrimonio Histórico Español. E nesta lei se regulan todos os tipos de patrimonio, arqueolóxico, etnográfico, bibliográfico, etc. O problema é que nada se fala do patrimonio cultural subacuático. Como o legislador español se deu conta que tiñamos nas nosas aguas unha cuantidade incalculável de patrimonio cultural subacuático, tiña que resolver de algún xeito. Entón, que fez? Equiparou o patrimonio cultural subacuático ao patrimonio arqueolóxico. Mas, como vocês saben, non podemos equiparar algo que non é 100% igual. Por tanto, seguimos con unha lacuna porque o patrimonio cultural subacuático non está protegido no ordenamento xurídico español. Por último, en cuanto á legislación dos estados, pois até o día de hoxe o único estado que ten unha lei na cual se menciona expresamente a protección do patrimonio cultural subacuático é a Comunidade Autónoma da Galiza, onde eu moro. A nosa lei de patrimonio cultural subacuático é do ano 2016 e derrogou unha lei do ano 95 na cual nada se falaba sobre este tipo de patrimonio. Con esta nova lei se inclúe un capítulo dentro do título 7º no cual se fala da protección do patrimonio arqueolóxico subacuático de forma específica. O que acontece con esta lei é que presenta un erro que aínda non foi impugnado ante o Tribunal Constitucional, mas que acredito que cando se der oportunidade e apareza algún tipo de patrimonio cultural subacuático, será impugnado e será declarado inconstitucional. E vou vos explicar o porqué. Porque a lei establece que pertencen ao patrimonio arqueolóxico subacuático todos os rastros de existencia humana, como isto está ben, porque era de aquí está tirando información daquele artigo primeiro do Convenio de París, mas o problema ven no apartado final, que diz que se afundisen no mar territorial da Galiza. Entón, esta lei está dizendo que todos aqueles bens que se afundan no mar territorial que sexa da Galiza, serán da Galiza. Qual é o problema? Que o mar territorial non pertence a nenhuma comunidade autónoma, pertence ao Estado. Por tanto, esta lei, este artigo en concreto, está indo en contra da Constitución, por iso contradiz a postura do Tribunal Constitucional e será declarado inconstitucional cando sexa impugnado por a autoridade competente. Ben, e no ámbito internacional?
Pois quería destacar estes 3 países por a importancia que ten nesta materia. En primeiro lugar, a Italia, que ratificou o Convenio de París e que entrou en vigor no ano 2010. A Italia ten unha lei específica sobre patrimonio cultural subacuático, é dos poucos países que ten legislación específica. E na lei italiana se establece que en caso de descubrimento o prazo máximo para comunicar ao Estado que alguén achou patrimonio cultural subacuático será de 3 días e, desde ese momento, a autoridade competente para proteger este tipo de patrimonio será o Ministerio dos Bens Nacionais e da Cultura, e só no caso de que se achase un navío de Estado ou de guerra, aí o competente sería o Ministerio da Defensa. No caso de que un particular encontrase patrimonio cultural subacuático e non notificase en tempo ao Estado italiano, estaría cometendo un crime e sería sancionado con penas de prisão e incluso con unha multa económica. O caso portugués tamén é un caso curioso, porque Portugal ten unha lei de patrimonio cultural que é do ano 2001, mas antes desa lei do ano 2001 já tiña un decreto-lei do ano 97 no cual facía referencia a este tipo de patrimonio cultural subacuático, que é no cual dicía que se constituía por todos os bens móveis e inmóveis, zonas envolventes, testemunhos dunha presencia humana e posuidores de valor histórico, artístico ou científico que estivesen situados inteiramente ou en parte en medio subacuático, encharcado ou húmido. Por tanto, vemos que é neste caso, unha norma do ano 97 moito antiga en comparación con as leis que ten os estados actuais. E o caso portugués é moito curioso porque na legislación portuguesa non se establece nenhum criterio temporal para cualificar o patrimonio cultural subacuático. Algo que eu veño propondo para que o legislador español faça o mesmo, porque, neste caso, Portugal contempla, cogita, que para proteger o patrimonio cultural subacuático non é necesario fixar un criterio temporal, e muito menos de 100 anos. Se un ben é susceptível de ser considerado como patrimonio cultural subacuático, lógicamente ten que ser protegido desde o primeiro momento. Teña 50 anos, teña 70 anos, teña 20 anos ou teña 99. Neste caso, o Estado portugués será propietario de todo o patrimonio cultural subacuático que se encontre no territorio portugués, seja, neste caso, nas aguas portuguesas, que non se posa acreditar un propietario coñecido, porque se pode acreditar un propietario, o Estado portugués automáticamente cede a propiedade dese ben. E, por último, Portugal, fíxense que curioso, renunciou expresamente a reclamar o patrimonio cultural subacuático que se encontrase en outros países e que por direito lle correspondese. No noso caso, que vocês están no Brasil, ollen ben neste aspecto. Se algún navío do Imperio Portugués cargado con lingotes de ouro, moedas, diamantes, etc., fose achado en aguas do Brasil, a legislación portuguesa automáticamente cedería ese navío ao Estado brasileiro, porque Portugal renuncia expresamente a reclamar cualquier tipo de patrimonio que se encontre noutros países e que por direito lle pertenza. Moitos de vocês estarán preguntando, meu Deus, mas como é iso? Pode ser que a idea do legislador portugués fose económica, unha idea económica. Proteger o patrimonio cultural en geral non é nada barato. E se estamos falando de patrimonio que se encontra debaixo da agua, moito menos. Porque se já custa manter os bens que están tombados, unha igreja, un predio, un monasteiro, imaginen proteger un navío que está afundado. Iso é unha loucura. E, por último, o caso colombiano. Tamén se estarán preguntando por que estou falando da Colombia. Ben, a Colombia, que era un país que nunca se preocupou
por proteger o património cultural subaquático, no ano 2013 aprobou unha lei específica de património cultural submerso. Por qué? Bom, pois aprobou esta lei de má fe, porque ademais de ser unha lei de enfoque contrario ao Convenio de París, porque a norma colombiana permite que se posa comercializar o patrimonio cultural subacuático, foi unha lei que veu aprobada, que se aprobou a raíz do descubrimento dun navío carregado con incalculável patrimonio cultural. Este navío do que vos estou falando se chama o Galeão São José, que se afundou en aguas colombianas en 1708 e que estaba carregado con máis de 11 millóns de moedas de ouro e de prata. Claro, Colombia non tiña asinado o Convenio de París, nem o asinou, e non tiña nenhuma lei que protegese o patrimonio cultural subacuático. Desde o momento en que descobren que nas súas aguas está este navío e que descobren o lugar onde está, automáticamente se apresaron para aprobar unha lei, que foi esta lei do ano 2013. O problema non é aprobar unha lei e proteger o patrimonio cultural subacuático. O problema é que este navío era un navío español, porque no ano 1708 España se encontraba en plena guerra de sucesión con Felipe V. Felipe V mandou este navío cargado con todo este conteúdo, estas moedas, os lingotes de ouro, metais preciosos, mandou a Perú e afundou nas aguas colombianas. E que nos diz o direito internacional? Que cando son navíos ou aeronaves que pertencen a un Estado, navíos de guerra ou aeronaves de Estado, pertencen ao Estado de cuxa bandeira teña ese navío ou esa aeronave. Então, neste caso, como é un navío de Estado, neste caso o Estado español, o direito internacional é muito claro ao respeito, diz, pertence ao goberno español. Mas a Colombia, como está nas súas aguas, reclama que ese navío sexa para a Colombia. Então, agora mesmo há unha briga entre España e Colombia, porque España reclama a titularidade e a Colombia se opõe, e a España já participou en varios conflitos deste estilo, porque faz uns anos unha empresa norteamericana da California, chamada Odyssey, encontrou en aguas españolas un navío de Estado tamén, que estaba carregado con moedas de prata, estaba carregado con, se non recordo mal, 194 toneladas de moedas de ouro e de prata. E o valor desas moedas na actualidade era de 1 millón de euros. Que fez a empresa norteamericana? Pegou o carregamento e fugiu para California. Então, España teve que ir a California, demandar ante os tribunais americanos a esta empresa e os juízes norteamericanos, en base ao direito internacional e a unha norma que tiña aprobado os Estados Unidos do ano 1902, deu a razón a España e a empresa norteamericana Odyssey teve que entregar todo o carregamento que hoxe se encontra nun museo no sur da España. Então, neste caso, o caso colombiano, vocês poderán pensar, bom, España, se já gañou pleitos similares, podería seguir a mesma argumentación jurídica e reclamar ante os tribunais este galeón. Que acontece? Que cando foron os outros casos, a España non tiña asinado o Convenio de París. Na actualidade, e no ano 2013, cando se achou este cargamento, España já tiña asinado este convenio. E qual era un dos principios obrigatorios da Convención de París que vimos no comezo? Lembran do último? Era a protección in situ, no sitio deste patrimonio. Então, claro, España vai reclamar un galeón para ter que defendelo en aguas colombianas? Non faz moito sentido. Então, neste caso, é un proceso que está parado porque é muito difícil de que os tribunais deem a razão a España, apesar de que este cargamento do Galeão São José esteja valorado, e prestem atenção,
em mais de 14.500 milhões de euros. 14.500 milhões de euros. Estamos falando dunha cuantidade que arrumaría todos os problemas dos españois, né? Mas, claro, neste caso é muito difícil por causa disso, porque España tem asinado o Convenio de París e a Colombia non. Portanto, rege a lei colombiana na Colombia. Con isto termino, dando-vos os meus obrigado por a vosa atención. Espero que fose de utilidade, que polo menos aprendesen alguna coisa nova, e fico a vosa disposición. Teño o meu email, Rubén Miranda G, meu Instagram tamén, Rubén Miranda G, e fico a vosa disposición para qualquer questão, pergunta, etc. Muito obrigado. Professor, nós é que agradecemos. Que temática incrível, né? Muito interessante. Confesso que a mim desconhecida, e tenho certeza que para a maioria dos nossos alunos também é uma temática realmente inovadora, mas muito interessante porque ela está conectada com a defesa do patrimônio público, né? Diretamente com a defesa do patrimônio cultural, especialmente falando. Eu teria até uma pergunta para fazer para o senhor, professor. Aqui no Brasil, nós temos um instrumento muito interessante, eu até trato dele com os alunos em sala de aula, que é a ação popular. O senhor certamente deve saber do que se trata, né? É um remédio constitucional voltado também à defesa do patrimônio público. E é interessante, é curioso, porque qualquer cidadão possui legitimidade para poder, então, propor ação popular em defesa desse patrimônio público. Aí na Espanha existe algo parecido, né? Que o cidadão possa, então, se valer para ir a juízo com vistas a proteger este patrimônio cultural subaquático? Claro, o problema deste património é o lugar no qual se encontra. Por qué? Porque quen é o titular do espaço mariño? Non somos os particulares, é o Estado. Sim. Então, neste caso, nenhum particular pode pedir ao Estado que lhe atribua a propiedade dun ben ou que pode pedir que se proteja un ben, eso sim, porque temos mecanismos jurídicos, mas o problema é depois a titularidade, porque neste caso todo o que esteja nas aguas españolas pertence ao Estado español, porque é o único que ten a propiedade. Já no ámbito terrestre, na parte terrestre, aí sim, porque no Brasil ten o tombamento, aquí tamén temos algo parecido, que é os bens de interese cultural, non? O goberno pode declarar que un ben seja susceptible de ter unha protección especial, né? Que sería declarando ese ben como ben de interés cultural, que é muito parecido, non chega a ser igual, mas é parecido ao vosso tombamento. Entendi. Professor, e outra coisa, aqui no Brasil nós temos uma lei muito interessante, que é a Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, que traz aí alguns elementos, né, algumas ferramentas e estruturas que possibilitam a responsabilização de agentes públicos que venham a praticar atos ímprobos que possam eventualmente lesar o patrimônio público. No ordenamento jurídico espanhol, existe alguma coisa também semelhante, parecida, que possa levar a esta responsabilização dos agentes públicos? Sim, sem dúvida. Neste caso, na Espanha tamén temos legislación sobre transparencia, probidade, etc. da administración pública, e no caso do patrimonio cultural, se a competencia da protección do patrimonio en que se trate é das comunidades autónomas, dos estados, para que vocês me entendam, a administración autonómica ten que velar e ten que cuidar e proteger ese patrimonio. E no caso de que a comunidade autónoma non se possa fazer cargo desa protección, ela pode passar a competencia ao Estado. E o Estado non se pode negar. Qualquer competencia das comunidades autónomas, dos Estados, que non possa ser asumida, o Estado vai pegar esa competencia como propia, e nese caso nós temos bens que pertencen á comunidade autónoma e temos outros bens que pertencen ao Estado e que é o Estado quem paga as comunidades autónomas para protegê-los. Certo. Professor, é curioso que no Brasil, né, nós temos aí quase que 8.000 quilômetros de praia. Esse tema, pelo menos aos meus olhos, é um tema muito pouco discutido, né? Pelo menos para mim até então, eu sou professor de Direito Constitucional, até então nunca havia me deparado com essa temática, né? De proteção do patrimônio cultural subaquático. E com toda certeza deve haver, de parte do ordenamento jurídico brasileiro, um interesse em que haja realmente essa tutela e essa proteção. Eu pergunto, até porque desconheço de fato,
No Brasil, o senhor tem notícias e sabe se nós temos aí alguma legislação específica, né, ou até mesmo alguma política pública voltada a essa tutela específica do patrimônio cultural Sim, subaquático? eu já publiquei algo ao respeito. O caso do Brasil é um caso singular, porque o Brasil nem assinou o convênio de Paris, se desconhece os motivos, isso non sei o porquê, porque é o que o señor está falando. O Brasil é un país inmenso, con millóns de kilómetros de costa. Con certeza, dizer, non sei a ciencia exacta, mas con certeza ten que haber navíos afundados. Sexan portugueses, sexan holandeses, sexan españois. E o Brasil non ten legislación específica sobre o patrimonio cultural subacuático. Há unha lei, que acho que é a lei 10.661, estou falando de memoria, que fala de patrimonio cultural, pero non fala de patrimonio cultural subacuático. Claro, e iso é algo negativo para o Brasil, porque o fato de non ter unha legislación específica e esa deixadez, né, administrativa provoca que os bens posan ser expoliados, que posan ser roubados. E, lógicamente, se é un patrimonio que pertence ao Brasil, o lógico é que se beneficien todos os brasileiros, toda a humanidade, e non que estes caza-tesouros, estas empresas que se dedican a expoliar literalmente o patrimonio, posan vendelo en mercados paralelos e que iso fique pois, escondido, né, da humanidade. Entendi. Professor, muito obrigado, viu, pela sua exposição, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, nós ficamos muito honrados, sabe? E que riqueza de palestra, né? Que riqueza de tema, muito interessante mesmo. É bom porque nós saímos aí de uma margem, né, muito trivial de temáticas que os alunos estão acostumados a pesquisar, e nós mesmos, professores, né? É preciso fazer uma meia-culpa. Às vezes nós ficamos aí muito focados em temáticas muito batidas, né? Temáticas já superadas no meio acadêmico e científico. E, portanto, ter a oportunidade de enfrentar e de estar aí conectado com temas como este, né? Temas inovadores, temas recentes e de interesse do Brasil, né? Por que não? Não há como negar isso. É uma oportunidade muito interessante e achei, assim, fantástico, né? Esse nosso intercâmbio aqui de Patos de Minas, diretamente com o senhor aí na Espanha. Foi muito legal, né? O senhor tem um tempinho ainda? Por suposto, o tempo que vocês precisarem. Posso lhe endereçar uma pergunta que não tem relação com o tema da palestra? Se eu sei responder, responderei com o maior prazer. Professor, como é que está sendo aí o enfrentamento da Covid-19? Qual que é a realidade espanhola atualmente, especialmente no que tange a possível lockdown, enfim, a cerceamento do direito de liberdade? Como é que está essa questão econômica aí na Espanha também? Enfim, como é que vocês têm enfrentado aí a pandemia da Covid-19? Bom, pois a situação já começa a melhorar, mas realmente foi muito difícil. Espanha decretou o estado de alarma no dia 14 de março. Eu estava no Brasil nessa altura e tive que adiantar minha passagem porque iam fechar o espaço aéreo. Então, claro, eu ia ficar bloqueado que não podia entrar. Então, eu voltei do Brasil dia 16. Espanha já tinha o estado de alerta, então eu entrei por Portugal com passaporte português, porque eu sou português também, apesar de que falo mal, meus pais são portugueses e eu peguei nacionalidade portuguesa. Saí de Portugal com o passaporte português e entrei na fronteira espanhola com o passaporte espanhol, algo que na história da União Europeia nunca se tinha dado, porque, como vocês sabem, a União Europeia se criou basicamente para evitar restrições de mobilidade em todo o território europeu. Neste caso, se fecharam as fronteiras. Se eu não fosse cidadão português, eu não sei como ia poder entrar, como ia poder sair de Portugal. Bom, além disso, o estado de alerta segue decretado a dia de hoje, já foi prorrogado outras vezes, já nem lembro. E a crítica que eu tenho a fazer é que se demorou muito em tomar medidas concretas. Então, isso provocou que na Espanha, estamos falando agora que deve de haver infectados quase 250.000 pessoas e levamos, estou falando de memória, mas ontem olhei os dados, eram 27.000 falecidos, hoje pois deveria se incrementar mais. Já estamos numa fase de desescalada,
tivemos 2 meses com proibição absoluta de sair de casa, só para irmos na farmácia ou no mercado. Já estão deixando sair, já começam a abrir os cafés, os parques, etc. Mas o problema de tudo é que, apesar de toda esta desgraça, seguimos sem nos concienciar da gravidade do assunto. Então, claro, o povo sai á rúa, ficam em grupos de gente, fazem festas, saem aos cafés todos juntos e já se está comprovando que está rebrotando novamente o vírus. Então, eu acho que foi unha solución parcial, mas que isto non vai solucionar en moito, porque lógicamente o virus segue aí e non se están tomando as medidas necesarias que se deberían tomar. Por tanto, non sei o que vai acontecer. A nivel económico, estamos nunha crise já sen precedentes. España pasou por unha crise, igual que moitos países de Europa, no ano 2008, mas todos os economistas falan que esta crise que foi provocada nestes 2 meses non ten precedentes. E hoxe eu estaba lendo de mañá unha noticia do Banco Central Europeo e estábase falando que a dívida dos estados que já está nunha porcentaxe que supera no duplo o que eles tiñan previsto que fose. Então, non sei, moitas empresas fexaron, moita xente ficou sen emprego e non sei como se vai solucionar, porque se o vosso goberno é ruín, o noso tamén é ruín, entón non sei como se vai solucionar isto. Porque cada día acordas con unha noticia diferente. Eu lembro-me no comezo que eu quería comprar unha máscara e me dicían nas farmacias que non facía falta, que o goberno garantizaba que non facía falta máscara, moito menos o alcohol hidroalcohólico o gel hidroalcohólico. E hoxe o goberno te obriga a andar de máscara na rúa, te obriga a andar de máscara nos espazos públicos. Entón, vamos ver, por que non se fez isto desde o comezo? Se nomearon 50.000 expertos pagados por os impostos de todos, médicos, científicos, que deberían estar informados sobre isto. Isto non foi algo que sorprendeu aos países no mes de marzo. Desde dezembro se levaba falando sobre isto. Por que non se tomaron medidas a tempo? Isso é o que eu não entendo. Aqui no Brasil a realidade não é diferente, professor, porque nós vivemos nesse embate, né, entre proteção das pessoas e também proteção da economia, e o que agrava a situação aqui no Brasil, e eu faço esse comentário sem qualquer contexto político, né, ou partidário, mas assim, numa perspectiva mais técnica mesmo, o que agrava a situação é que há uma grande falta de coordenação entre o governo federal com os governos estaduais e, por sua vez, também com os governos municipais. Né? Cada qual está aí adotando as suas respectivas providências e medidas de natureza pública, sem que haja, de fato, uma coordenação mesmo. De modo que aí, como cada um está remando para um lado diferente, né, a verdade é que, me parece, nós não chegaremos a lugar algum. Né? Esse é o grande problema aqui no Brasil. Né? Claro, a crise só tem aumentado, o problema que eu vejo do Brasil é que os dados que vocês têm são dados fictícios, não são dados reais. Exatamente. Porque eu olhei ontem, por exemplo, que eu venho acompanhando bastante o que está acontecendo no Brasil, e a quantidade de testes que se estão a fazer é 4%. Então, claro, se vocês têm esses números fazendo 4% por cada milhão de habitantes, se chega a fazer os testes que está fazendo a Espanha, que está fazendo unha media de 43 testes por cada millón, claro, iso aumentaría. Por tanto, a situación no Brasil é máis crítica do que parece. E a sensación que eu percebo é que a populación aínda non é consciente, a pesar de que en España já morreron 27.000 persoas, na Italia já morreron 30.000, na França já morreron 28.500, na Alemanha igual, e nos Estados Unidos já non ten tamén solución. Eu só digo, por exemplo, no caso portugués, o goberno portugués decretou estado de alerta día 13 e día 18 automáticamente declarou o estado de emergencia, que é unha medida constitucional que é o estado máis grave que se pode decretar un país. Iso provocou que Portugal, a día de hoxe, teña uns dados maravillosos e seja un exemplo para a España. Porque en Portugal, eu acho que a día de hoxe son 31.000 contagiados
e são 1.342 falecidos. É um número muito baixo, né? Além da desgraça que isso supõe, né? Porque estamos falando de que são mortes e são pessoas humanas. Mas os Estados têm que se conscienciar disto e têm que adoptar as medidas mais drásticas. Se temos que restringir direitos fundamentais, temos que restringir direitos fundamentais. O primeiro é a vida das pessoas. E a população tem que também fazer por ajudar e colaborar. Porque se seguimos indo às praias, se seguimos indo às baladas, se seguimos andando na rua sem proteção, não estamos ajudando, estamos piorando. Mas isso já depende de nós e isto espero que nos dê uma lição de futuro a todos, porque realmente é uma situação sem precedentes e vamos ver o que acontece. Vamos alimentar nossa esperança e vamos nos conscientizar, né? Acho que é só assim que nós teremos condições de superar essa crise realmente sem precedentes. No Brasil, hoje nós contamos com 24.600 mortes e quase 400 mil casos, né, de contaminação, lembrando, né, que há aqui uma situação de subnotificação muito grave, né, lamentavelmente. E esse, como o senhor disse, é o grande problema. Professor, muito obrigado pela sua atenção, pela sua generosidade em participar aqui conosco do nosso Fórum Jurídico. Amanhã eu vou agradecer pessoalmente ao professor Flávio Martins por ter feito a nossa apresentação, né, por ter me indicado o senhor, e sabe o senhor que foi de muita valia a sua participação. Nós estamos aqui muito com mais de 700 pessoas ao vivo lhe assistindo, e o comentário aqui no chat é um só, né, o quão valiosa, né, foi a sua exposição. Portanto, muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo, tá? Muitíssimas graças e até uma próxima oportunidade, tá? Forte abraço. Muito obrigado. Fico à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.